José Paulo de Andrade, o prefeito, já na nossa linha. Zé. Muito bem, prefeito Bruno Covas, muito bom dia. Nós estamos aí vivendo um clima de guerra, né? Porque esse coronavírus parece ser parte de uma guerra biológica. O mundo está parando. E, claro, nos atinge também. Agora, está parecendo um vale tudo, hein? Não podemos simplesmente abrir mão da vida, né? E para preservar a vida, não vamos acabar com tudo que nos cerca e que é importante, né? Foi importante até o início dessa epidemia. Então, eu gostaria de saber do senhor sobre as medidas, que me parecem mais sugestões do que imposições, que a Prefeitura está anunciando, e a preocupação da Federação do Comércio, com toda a razão, quanto às ações para minimizar os impactos do fechamento de lojas e estabelecimentos por causa dessa gripe. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Pedro Campos, Rafael Colombo, Thais Freitas. Bom dia para você, ouvinte do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Prazer falar com vocês. Desde o dia 10 de janeiro, a Prefeitura vem tratando do tema coronavírus, mas recentemente, em primeiro lugar, com a constatação dos primeiros casos de transmissão comunitária e com os primeiros casos de morte aqui na cidade de São Paulo, e com o crescimento que nós estamos tendo hoje de algo em torno de 33% ao dia do número de casos confirmados, a gente teve que adotar medidas ainda mais restritivas. O decreto publicado hoje no Diário Oficial determina a suspensão do atendimento presencial em estabelecimentos comerciais aqui na cidade de São Paulo, excetuando alguns estabelecimentos comerciais, somente aqueles relacionados a abastecimento, hipermercado, padaria, supermercado, açougue, quitanda, enfim, lojas de conveniência, restaurantes, lanchonetes e também postos de combustíveis, farmácia. São medidas duras, não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas necessárias nesse momento em que a determinação da vigilância sanitária segue as normas da OMS, que é evitar a circulação de pelo menos 60% da população aqui da cidade de São Paulo, que é um número que as estatísticas mostram, é um número que precisa ser adotado para evitar a disseminação do vírus aqui na cidade de São Paulo. Então, aproximadamente, então, são 6 milhões de pessoas, prefeito? São algo em torno de 6 milhões de pessoas que precisam parar de circular, precisam ficar em casa, para que a gente possa atingir essa meta de 60%. Você veja, hoje pela manhã, o dado que a gente tem de monitoramento do trânsito era um congestionamento médio entre 25 e 50 quilômetros, e a gente tinha 2 quilômetros de congestionamento. Ou seja, as pessoas já estão se adaptando a essa nova realidade. Nesta semana em que as escolas municipais, por exemplo, estavam se organizando para fechar a partir de segunda-feira que vem, na segunda, dia 16, apenas 50% das crianças foram às escolas, na terça-feira apenas 30% das crianças, ou seja, os pais, as mães já estão se organizando para poder permanecer em casa. Inclusive, a grande sugestão que é feita nesse momento que as pessoas possam permanecer o máximo que puderem dentro de casa. Prefeito, eu queria saber, é claro, o momento exige medidas duras e a Prefeitura exige agora o fechamento de uma parte do comércio. Na negociação que o senhor teve com o setor, ficou estabelecida alguma contrapartida? A Prefeitura pode oferecer alguma coisa em troca, como o adiamento de pagamento de imposto, alguma coisa nesse sentido, pela manutenção de empregos? Porque esses comércios menores, essas lojas menores, elas vão ter dificuldades para ultrapassar esse período, né? Sim, o que a gente combinou com o setor, em primeiro lugar, foi que não é que as lojas estão fechadas. Elas podem permanecer atendendo por telefone, por aplicativo, pela internet, por serviço de entrega, delivery, enfim, elas podem permanecer funcionando, só não pode o atendimento presencial. Toda essa questão tributária e as medidas anticíclicas são agora a nova preocupação aqui da Prefeitura, para que a gente possa ter uma permanência ao máximo do nível de emprego. A gente já bateu 16% de desemprego na região metropolitana, tentar não piorar ainda mais essa situação, né, não deixar que esse prejuízo econômico
possa se alastrar também pela cidade de São Paulo. Lembrando que esse ano é um ano eleitoral e, portanto, a Prefeitura não pode criar novos benefícios nesse ano de lei que a lei eleitoral proíbe essa criação. Então, a gente está estudando agora de que forma a gente consegue, atendida a legislação eleitoral, atender ao setor de comércio e a outros que possam ser também atingidos aqui na cidade de São Paulo, para tomar medidas anticíclicas de proteção do emprego e proteção da renda na cidade. Prefeito, é claro que nesse momento muitos ouvintes aqui estão preocupados com o seu próprio negócio, além da preocupação geral com a pandemia do coronavírus. Então, acho que nada melhor do que o senhor, que é a autoridade máxima da cidade, para nos ajudar a entender de fato o que vai poder funcionar e o que não pode. Passando aqui em revista o quarteirão da minha casa. O que tem lá? Pet shop, padaria, cabeleireiro, lavanderia, uma academia de ginástica, uma loja que vende castanhas, uma loja que vende roupas. Disso tudo aqui, o que vai poder funcionar e o que não vai poder, prefeito? Olha, farmácia, hipermercado, supermercado, mercado, feira livre, açougue, peixaria, hortifruti, centro de abastecimentos, lojas de conveniência, loja de venda de alimentação para animais, distribuidor de gás, loja de venda de água mineral, padaria, restaurante, lanchonete, postos de combustíveis, esses todos podem permanecer abertos atendendo a população. Bom, então o que fecha, prefeito? Estabelecimentos comerciais, não estabelecimentos de serviço. Então, tudo que for serviço, como banco, cabeleireiro, ainda está permitido aqui na cidade de São Paulo. O que fecha, afinal, com todas essas exceções? Fecha 60% do comércio, que é exatamente o setor de roupa, o setor de vestiário, que representam 60% do comércio aqui na cidade de São Paulo. O que permanece aberto o que está relacionado ao setor de abastecimento. Prefeito, tem muita pergunta aqui de ouvintes sobre a questão do IPTU, né? A administração municipal já pensa em algum tipo de desconto do IPTU para esses comerciantes? Nós estamos estudando se é possível fazer isso, dadas as restrições que a legislação eleitoral nos coloca em ano de eleições. Então, ainda o setor da Procuradoria está estudando isso aqui, para ver de que forma é possível atender, se é possível prorrogar, se é possível suspender, se é possível diferir, enfim, quais são os benefícios que a gente vai poder ofertar a esses setores que estão sendo atingidos por essas restrições. Prefeito, hoje de manhã eu recebi uma reclamação e muita gente que vem para a Zona Sul mora na Zona Leste e se desloca. Então, essas pessoas geralmente usam as avenidas, que não são muitas, né? A Marginal, a Radial Leste. A Radial Leste tem uma faixa reversível de trânsito. Hoje ela não foi instalada. Aí essa pessoa que veio aqui para a Zona Sul topou com a faixa reversível aqui da Oscar Americano, que vai até o Palácio, funcionando. Por que essa discriminação com a Zona Leste? Olha, nós já liberamos o rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo, nós já liberamos o setor de abastecimento para caminhões de carga poderem circular 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo, e a cada dia novas medidas vêm sendo tomadas, inclusive, se for o caso, a gente pode chegar a liberar a Zona Azul na cidade de São Paulo, liberar faixas de ônibus. Estamos cada dia monitorando o que é possível permanecer, o que é possível suspender aqui na cidade de São Paulo. Em relação a esse caso específico, preciso levantar e te dar uma resposta ainda hoje. Prefeito, eu tenho uma dúvida em relação a praças de alimentação dentro de shoppings, com aquela recomendação do governo do estado para que shoppings fiquem fechados, mas com as praças de alimentação vendendo alimentos, por isso entrariam aqui na exceção do decreto da prefeitura. Como é que fica essa história? Bom, sempre vale a medida mais restritiva, né? Aqui nós estamos determinando a suspensão do atendimento presencial ao público nas lojas de comércio que não são relacionadas à alimentação. Se o shopping vai ficar fechado é uma questão, aí o shopping está fechado por si.
Se os shoppings puderem ficar abertos, as lojas da praça de alimentação podem fazer atendimento presencial. Prefeito, como é que é tomar essas medidas no momento desse, né? Que a gente beira aí o limite do alarmismo, né? Porque as pessoas começam a receber muito fecha escola, em tal cidade não tem transporte público, fecha o comércio em São Paulo, no Rio de Janeiro vai fechar o comércio. Quais são os cuidados aí que são tomados e as precauções pelo administrador público na hora de tomar uma decisão dessa? Olha, não é fácil porque você anda no limiar entre, em primeiro lugar, mostrar para a população que não é um caso simples, não é uma marolinha, não é algo que as pessoas precisam ignorar, muito pelo contrário, é para as pessoas tomarem muita atenção e muito cuidado. Da mesma forma, a gente não está vivendo nenhuma crise de abastecimento na cidade de São Paulo, né? Liberamos o trânsito aqui de caminhões para poder abastecer os mercados, não há nenhuma, a gente tem contato diário com o setor de abastecimento aqui da cidade, não há nenhuma necessidade de sair correndo para estocar nada. Então, o que a gente agradece muito é toda a ação que a imprensa tem feito, porque tem colaborado exatamente nesse sentido, né, de mostrar para a população a importância do tema, que não é uma questão simples, passageira, e que as pessoas não precisam prestar atenção, e também, ao mesmo tempo, tem ajudado a acalmar a população e, muitas vezes, a disseminação das fake news que acabam percorrendo os nossos celulares. Prefeito, e sobre os moradores de rua que são a parte vulnerável da cidade, quais as providências? Nós estamos começando a instalar algumas pias para que eles possam lavar a mão ao ar público, então, portanto, nós estamos instalando em alguns pontos aqui do centro da cidade de São Paulo, que é onde concentra a grande maioria da população em situação de rua, e todas as equipes de abordagem da área de assistência social estão sendo qualificadas para levar também esta informação cada vez que é feita uma abordagem de convencimento para levar para os abrigos. Nós estamos adaptando alguns centros esportivos para que eles possam também receber essa população, já que os centros esportivos estão fechados agora à população, estão ampliando, a gente já tem mais de 100 abrigos espalhados pela cidade, mas se a gente puder ter outras opções, a gente também evita aglomerações nesses abrigos. Prefeito, já tem alguma novidade sobre distribuição de merenda durante esse período em que a rede municipal vai ficar fechada, de escolas? Não, nós estamos ainda avaliando as possibilidades, a ideia é até sexta-feira, até amanhã, ter fechado de que forma a gente consegue fazer isso, seja com distribuição de recursos diretamente à família, seja com distribuição de cesta básica. Nós estamos levantando todos os custos e todas as dificuldades logísticas que a gente vai enfrentar para ver de que forma a gente consegue levar merenda para essas crianças, principalmente aquela situação de alta vulnerabilidade, que basicamente se alimentam só do que recebem dentro das escolas. Prefeito, rapidinho, duas só aqui, últimas, que são muitas demandas dos nossos ouvintes. Igrejas aqui em São Paulo, elas podem funcionar? E banca de jornal, também chegou muita pergunta aqui de dono de banca de jornal. As igrejas, por enquanto, nenhuma restrição, não há nenhuma determinação em relação a elas. Hoje o governador deve anunciar uma questão relacionada às igrejas, mas por ponto de vista aqui da prefeitura não há nenhuma proibição ainda. O que é proibido eventos. Então, os eventos que as igrejas organizam também estão proibidos, isso já foi feito ainda no início desta semana. Em relação às bancas jornais, elas estão sim abarcadas por esse decreto. Há uma demanda aqui para que a gente possa reverter isso, já que elas levam informação à população, e eu pedi à equipe técnica da Secretaria de Saúde que possa analisar se é possível flexibilizar o decreto em relação às bancas jornais, mas até segunda ordem elas estão abarcadas pelo decreto, sim. Quero agradecer ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, prefeito. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Um grande abraço a vocês, Pedro Campos, Rafael Colombo, José Paulo de Andrade, Tais Freitas, em especial a você, ouvinte do Jornal Gente.